Salve, salve, futuro aprovado, futura aprovada no concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco 2022. Este que vos fala é o professor Silberto Juan e hoje estaremos aqui fazendo a correção do simulado da prova da Polícia Militar do Estado de Pernambuco na querida matéria do Direito Constitucional. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui uma rápida correção a respeito do nosso simulado. Está aí o simulado da PM Pernambuco. Vamos começar pela primeira questão. Primeira questão, pessoal, retrata o quê? Os direitos fundamentais e sua evolução ao longo da história podem ser divididos em gerações ou dimensões. Assinale a alternativa incorreta. Então, mais uma vez, eu sempre peço para o meu aluno ele ficar atento ao que diz respeito à alternativa incorreta ou correta. Então, se liga no comando da questão. Beleza? Vamos lá. Letra A nos diz. A primeira, vamos começar pela letra E, pessoal. Pela letra E. Alguns doutrinadores consideram a evolução das tecnologias tais como realidade virtual e a internet e o direito à paz, direitos de quinta geração ou dimensão. E aí, pessoal? O que é que vocês colocariam nessa alternativa? Pessoal, nessa alternativa, o examinador ele cobrou um pouco de doutrina. Por quê? Porque nós temos dois doutrinadores que destacam mais quando falamos a respeito da teoria dos direitos fundamentais, ou nas gerações ou dimensões, podemos falar assim. E quem são esses doutrinadores? Nós temos Norberto Bobbio e nós temos também o Paulo Bonavides. Essa teoria aqui do direito de quinta dimensão ou quinta geração diz respeito a Paulo Bonavides. Então, realmente, pessoal, a quinta geração ela retrata na teoria trazida pelo doutrinador Paulo Bonavides, o direito à paz. Beleza, pessoal? Então, essa alternativa, com certeza, ela está correta. Então, não é o que nós procuramos, porque nós queremos a incorreta. Letra D diz, os direitos fundamentais de quarta geração ou dimensão são decorrentes da evolução de engenharia genética, relacionados à manipulação do patrimônio genético, processo que pode colocar em risco a existência humana. Pessoal, essa alternativa ela também está correta. Por quê? Aqui tem uma divergência doutrinária, somente isso. Mas por quê? Porque Paulo Bonavides traz uma coisa e Norberto Bobbio traz outra coisa. Eu não vou bugar a sua mente aqui. Eu vou deixar bem claro que essa sim é a teoria trazida pelo doutrinador Norberto Bobbio, que quando fala a respeito da quarta geração, ele diz respeito à engenharia genética, direitos de bioética, beleza, pessoal? Então, aqui o examinador queria que você conhecesse um pouco tanto da doutrina, como também de todas as teorias trazidas pelos doutrinadores. Beleza, pessoal? Não somente uma doutrina em si, mas os dois mais nomes renomados a respeito da questão de dimensões ou gerações. Dimensões são um nome mais correto a falar por conta da questão de que ela está sempre em complemento com outras dimensões ou em evoluções. E gerações é um tema um pouco também não tão certo, mas não deixa de ser certo. Por quê? Porque geração é uma coisa ultrapassada, que pode ser retrógrada, beleza? Vamos lá, voltando aqui, não é a questão que nós queremos, porque essa também está correta. Os princípios da solidariedade ou fraternidade são características dos direitos de terceira geração ou dimensão, sendo atribuídos às formações sociais, que protegem os interesses de titularidade coletiva ou difusa, não se destinando especificamente à proteção dos interesses individuais de um grupo de um determinado estado, mostrando uma grande preocupação com as gerações humanas presentes e futuras. Pessoal, deve trazer um pouco de dúvida essa aqui também, mas ela também está correta, porque aqui realmente diz respeito ao direito de terceira geração. Terceira geração diz respeito ao quê? A princípios de fraternidade, solidariedade, direitos transindividuais, direitos coletivos. Então, tudo isso aí diz respeito ao quê? Terceira geração ou dimensão. Letra B, a Revolução Industrial foi o grande marco dos direitos de segunda geração, que se relacionam com as liberdades positivas, reais e concretas, assegurando o princípio da igualdade material entre o ser humano. Então, pessoal, também está correta, porque retrata o quê? Direitos de segunda geração. É uma obrigação estatal positiva, o Estado deve fazer, tá bom? E aqui só nos restou a letra A. E onde está o erro da letra A? Talvez você caiu nesse erro aqui. E o erro da letra A é bem minucioso. Olha só que maldade do examinador. Primeira geração ou dimensão está ligada às liberdades negativas. Realmente, está correto aí.
que enfatizam o princípio da liberdade, configurando os direitos civis e políticos. Até aí, tudo bem, direitos civis e políticos, prestações negativas, o Estado não vai se intrometer, o poder absolutista ele vai dar uma trégua. Surgiram no final do século XI e representavam uma resposta do Estado liberal absolutista. Pessoal, o erro está aqui. Não é século XI, o século que diz respeito à questão da primeira geração ou dimensão é o século XVIII, pessoal, século XVIII. Então, o único erro dessa questão está nessa parte que fala a respeito da época, beleza, pessoal? Então, uma questão muito bem elaborada, está aí a fundamentação da letra A. Letra A é o gabarito da nossa primeira questão, beleza? Vamos para a segunda questão, diz o seguinte: Técio cometeu o crime de tráfico ilícito entorpecente e Romeu o de racismo. Considerando o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que, pessoal, quando nós tratamos a respeito dos crimes previstos na nossa Constituição Federal, o bizu que eu já trago para você é que todos os crimes, sem exceção, todos os crimes são de caráter inafiançáveis. Agora vai ter algumas peculiaridades quando diz respeito aos crimes que são imprescritíveis e os crimes que são insuscetíveis de graça, indulto ou anistia, beleza? Já adianto para você que o mais importante é racismo. Racismo ele é um crime inafiançável e imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Então vamos para a questão aqui, através desse bizu você já mataria algumas alternativas aqui. Vamos lá, Técio ele cometeu o crime de tráfico. Tráfico é o que? É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia e indulto também para muitos doutrinadores. Romeu cometeu o crime de racismo. Racismo é inafiançável e imprescritível. Técio cometeu o crime inafiançável? Certo. Está sujeito à pena de reclusão? Não, porque Técio ele cometeu o crime de tráfico. Tráfico não está sujeito à pena de reclusão. Não é necessário nem você cumprir a pena regime fechado. Você pode ter uma progressão já de imediato na pena. Vamos lá. Romeu, letra B. Técio cometeu um crime inafiançável? Certo. Tráfico é inafiançável. Imprescritível? Não. Existe um tempo para ser punido o tráfico. Então ele pode ser prescritível. Então está errado também. Ambos cometeram um crime hediondo. Errado por quê? Outro bizu que eu trago para você. Nenhum crime que está previsto na Constituição é hediondo. Nenhum crime que está previsto na Constituição é hediondo. Eles são equiparados a crimes hediondos. Os crimes hediondos estão na Lei 8.072, que é uma lei federal que prevalece ali um rol taxativo. Beleza, pessoal? Então, nenhum crime na Constituição é hediondo. Técio cometeu crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Certo? Certo. Romeu um crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. Racismo é um crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. Beleza, pessoal? Não vamos nem olhar a letra E, porque já sabemos que o gabarito é a nossa letra B. Beleza? Letra D. Então está aí o nosso gabarito fundamentado para você. Vamos para a terceira questão, que diz respeito ao quê? Ao assegurar a liberdade de associação profissional ou sindical, a Constituição da República atribui ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, sendo, porém, facultada sua participação nas negociações coletivas. Falso, porque tanto a Constituição como a CLT, ela assegura que tem que existir o sindicato aí nas negociações para participar a respeito de melhoras para a categoria, para que venham negociar questões trabalhistas, enfim, etc. Letra B diz, veda, proíbe a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, sem exceção. Existe a exceção. A estabilidade aqui, ela não é uma estabilidade absoluta, é uma estabilidade relativa e bem temerária, tá bom? Se ocorrer falta grave, a pessoa ela poderá também perder essa estabilidade e ser, sim, demitida por justa causa, tá bom? Letra C diz, veda a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representatividade de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Pessoal, e aí? Essa questão aqui está certa ou está errada? Vamos para a letra D? Estabelece que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato, certo? Ressalvadas as hipóteses previstas em lei? Não, não tem ressalvas. Então aqui ninguém é obrigado a nada. Tá bom? A lei não proíbe e também a lei não obriga você a se filiar, tá bom? Letra E, veda ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical.
mas prevê que a lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação ou encerramento da atividade sindical. Falso, pessoal. Por quê? O Estado não vai se intrometer aqui no que diz respeito a questões de organização sindical. A única coisa que ele vai pedir é que haja o registro no órgão competente. Então só nos restou aqui a letra C, pessoal. Você que colocou a letra C, você acertou a questão, porque aqui diz respeito a um princípio bem interessante que cai bastante em prova, que é o respeito ao princípio da unicidade sindical. Está aí na literalidade do artigo 8, inciso de número 2. E aí, pessoal, tá pegando direitinho? Você está matando algumas questões? Então, a prova foi bem elaborada, foi bem transmitida, foi bem organizada para que você venha ter um maior respaldo e preparação para uma futura prova. Eu creio que essa prova aqui, ela pesou um pouco a mão em algumas questões, contudo, você está se preparando para o pior da prova, tá bom? Então, o edital aí é o artigo 5º até o artigo 17 e juntos iremos vencer toda e qualquer banca que vier falando a respeito dos direitos constitucionais. Então, vamos lá, voltando aqui para a tela, vamos para a quarta questão a respeito dos remédios constitucionais. Vamos lá. Conceder-se-á o quê, pessoal? Conceder-se-á para proteger o direito líquido e certo. A palavrinha mágica do direito líquido e certo diz respeito ao remédio constitucional, mandado de segurança. Então, aqui é o mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por o que, pessoal? Habeas, o quê? Não amparado por habeas corpus, HC ou HD. Esse é o caráter que nós chamamos de residual do mandado de segurança. Ele é um caráter residual. Então, diz respeito aos remédios constitucionais dessa alternativa. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Caráter residual do mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa, o que, pessoal? Pessoa, qual é a primeira questão? Direito de petição? Não. Mandado de segurança? Certo. Habeas corpus? Certo. Habeas data? Certo. Pessoa jurídica. Está aqui a nossa alternativa. Essa aqui foi o peguinha da questão. Bem tranquilo. É a nossa alternativa correta, é a letra B, fundamentando a respeito dos remédios constitucionais judiciais. Por que eu falo isso? Porque existem os remédios constitucionais que não são judiciais, são administrativos, né? Um exemplo disso aí é o direito de petição, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, dando seguimento aqui, vamos já parar a nossa quinta questão do direito constitucional. Olha lá, com base no disposto da Constituição, assinale a opção correta em relação aos direitos trabalhistas. Então, aqui ele já está fugindo um pouquinho do artigo 5º e já está adentrando diretamente um pouquinho mais no começo do artigo 6º, tá bom? Vamos lá. Depende de previsão em convenção, acordo coletivo de trabalho, a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Certo ou errado, pessoal? Deixa essa ideia para depois. Letra B. Admite-se o trabalho formal de menores de 16 anos de idade na condição de aprendiz. Deixa essa no gatilho também. Letra C. É assegurado ao empregado o repouso semanal remunerado obrigatoriamente no trabalho? Seria bom demais, né? Mas não é. Então, a lei diz que tem que ser preferencialmente. Letra D, o período do aviso prévio é sempre de 30 dias? Não é sempre de 30 dias, tá bom? Na consolidação da lei trabalhista, existem hipóteses que podem ser extrapolado esse prazo de 30 dias. O trabalhador rural não pode ser beneficiado do seguro-desemprego? Falso. Os direitos sociais dizem respeito a trabalhadores urbanos e rurais, beleza? Só nos restou essas duas alternativas. Qual é o nosso gabarito? Veja. Aqui não depende de previsão em convenção acordo coletivo, precisa de uma lei, tá bom? Não é uma convenção. E aqui, pessoal, é a nossa alternativa correta, o gabarito é letra B, porque de fato, pessoal, admite o trabalho formal de menor de 16 anos de idade na condição de aprendiz, que vai começar a partir de 14 anos até os 24 anos de idade, beleza? Então, está aí a nossa fundamentação, gabarito é letra B. Aí a Constituição diz assim, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Proibido qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. Então, a partir dos 14, você pode ser um jovem aprendiz, beleza? É menor de 18 anos, você não pode trabalhar de forma noturna, no horário noturno, perigoso ou insalubre. E aí o ECA fala também que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que também são proibidos os trabalhos penosos. A Constituição aqui nada fala sobre o trabalho penoso. O menor de idade pode? Não pode, mas a Constituição aqui não diz respeito à parte do trabalho penoso. Ela só fala do trabalho noturno, perigoso
ou insalubre. Então leve isso para a sua prova. A Constituição só fala isso. De acordo com a Constituição, o menor de 18 anos está proibido de trabalhar de forma noturna, perigosa ou insalubre. Certo. De acordo com a Constituição, o menor de idade não pode trabalhar em trabalhos penosos. Isso aqui estaria errado porque a Constituição não fala sobre trabalho penoso. Embora o menor de idade ele não possa trabalhar com essa característica aí de um trabalho, tá bom? Um trabalho que peça muito esforço, um trabalho sofrido. Vamos lá, artigo 6º, questão 6, vamos lá falar a respeito do artigo 6º da Constituição sobre os direitos sociais. Assinar a alternativa que cita direitos sociais previstos expressamente no artigo 6º da Constituição. Vamos lá, ele quer saber aqui nessa questão, bem simples, bem tranquila essa questão agora, porque ela apenas quer saber se você conhece ou não um rol taxativo dos direitos sociais. Primeiro que sim é um rol taxativo. Por quê? Porque para que venha adquirir-se outro direito social ali, incluído, propriamente dito, é importante dizermos que tem que ser aprovado por uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Sem a proposta de emenda à Constituição não tem como implementar outro direito ali social, tá bom? Então esses aí são os previstos no artigo 6º. Por mais que muitas pessoas entrem em conflito, mas isso aqui também é direito social. Bom, direito social é o que está no artigo 6º, no caput, tá bom? Vamos lá, voltando para a questão, ele quer saber se você conhece aquela famosa musiquinha, aquele famoso mnemônico, mas aqui não vai dar tempo de trabalhar o mnemônico, vamos trabalhar aqui rapidamente se você conhece ou não os direitos do artigo 6º. Trabalho é o quê? Direito social? Sim. Moradia, direito social? Sim. Lazer é direito social? Isso aqui traz um pouco de conflito para muitas pessoas, né? Pensa que lazer não é direito social, mas sim, de fato, é um direito social, tá bom? Então, lazer é sim um direito social. Alimentação? Sim, faz parte sim, do artigo 6º. Liberdade de expressão? Não. Liberdade de expressão é um direito individual. Assistência aos desamparados? Sim. Transporte? Sim. Lazer, previdência social, trabalho? Certo. Então, nosso gabarito, letra B. Parabéns você que aceitou a alternativa, é letra B. Educação não é, segurança não é, saúde não é, transporte não é, dignidade da pessoa humana não é, na verdade aqui eu falo que não é a nossa alternativa. Esses aqui fazem parte sim de direitos sociais. Essa aqui não. Dignidade da pessoa humana diz respeito ao fundamento da República Federativa do Brasil, tá bom? Letra D diz proteção à maternidade, sim. Infância, sim. Educação, sim. Salário mínimo. Bom, salário mínimo está dentro do bojo do artigo 6º, contudo, não está no caput. Então, essa aqui não é a nossa alternativa, por mais que trouxe um pouco de controvérsias, beleza? Trabalho, alimentação é previdência social, transporte, moradia, cidadania, lazer e saúde. Cuidado com moradia, porque aqui o examinador gosta de trocar sempre moradia por outras questões aí que também traz a respeito de propriedade, casa, lar, essas coisas assim, em questões do artigo 5º, beleza? Só que aqui, essa moradia realmente é do artigo 6º. Então, o artigo 6º fala sobre o direito de moradia. A Constituição, no artigo 5º, fala a respeito do direito de propriedade, beleza? Propriedade. Vou nem escrever. Vamos lá. Então, a alternativa do gabarito correto é a letra B. Letra B, de acordo com o rol taxativo do artigo 6º. Fundamentação aí para você na íntegra. Vamos lá. Questão 7. José, com nacionalidade originária uruguaia, mas naturalidade brasileiro, exerce no Brasil mandato de deputado federal e deseja concorrer à eleição para o cargo de presidente da Câmara. Nesse quadro, considera-se apenas as informações fornecidas José. Ele quer saber se José, sendo uma pessoa com nacionalidade uruguaia, ele pode exercer o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. E a resposta, pessoal, é claro que não pode, porque para ser presidente da Câmara dos Deputados, você tem que ser o quê? Brasileiro nato. É um cargo privativo de brasileiro nato, tá bom? Então, não pode, porque José, ele é uruguaio e não pode exercer o cargo de brasileiro nato, cargo privativo previsto no artigo 12. Qual é a nossa alternativa aqui, pessoal? José, ele não poderá ocupar, não poderá ocupar o cargo para o qual deseja candidatar, salvo expressa previsão legal. Não, lei complementar não, está errado, a Constituição proíbe. Poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, desde que não venham a ter cancelado sua naturalização? Não, porque ele é brasileiro naturalizado.
não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar e deverá ser destituído do cargo de deputado federal. Não, ele pode continuar como deputado federal. Deputado federal não precisa ser brasileiro nato, beleza? Então não é essa que tem a nossa alternativa. Poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, pois não pode haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Falso, a Constituição ela prevê essa diferenciação. Veja que não é a lei que vai prever a diferenciação. Quem vai prever a diferenciação são os casos previstos na própria Constituição. E só nos restou a letra E, porque ele não poderá exercer o cargo, de presidente da Câmara de Deputados, uma vez que ele é o quê? Brasileiro naturalizado. Não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar por não ser brasileiro nato. Então aqui é o peguinha, brasileiro nato. Existem cargos que são privativos de brasileiros natos, embora possa manter o mandato de deputado federal. Sim, ele pode manter o cargo de deputado federal a partir de 21 anos, brasileiro nato ou naturalizado que quiser se candidatar, ele tem essa liberdade, tá bom? Então aí os cargos previstos no nosso gabarito é letra E. Você que acertou, parabéns. Você que errou, não fique triste, você vai ter outras oportunidades. Vamos lá. Questão 8 fala o seguinte: considere a Constituição Federal. Franciele, mais uma questão sobre nacionalidade. Nasceu em Cuba. Então, Franciele nasceu em Cuba. Ela nasceu em Cuba. Filha de brasileiros que estavam no país a serviço do Brasil. Veja, Franciele nasceu em Cuba e os pais dela, que eram brasileiros, estavam no país a serviço do Brasil. Então, Franciele, por questões previstas na Constituição, ela é brasileira, o quê? Nata. Brasileira nata. Beleza? Vamos lá. Betânia nasceu no Brasil. Filha de italianos. Que estavam no país a serviço da Itália. Veja, Betânia nasceu no Brasil. Filha de italianos. Que estavam no país a serviço da Itália. Eles estavam no Brasil não para gozar de férias, não para seu bel prazer, mas eles estavam no Brasil a serviço da sua nação, a serviço da Itália. E a Constituição também traz essa previsão para aquelas pessoas de fora que vierem a serviço do seu próprio país, tá bom? Então, nesse quesito aqui, Betânia, ela também é brasileira nata, tá bom? Brasileiro nato. Vladimir nasceu no Brasil, beleza. Filho de pais ingleses, que estavam no país a turismo. Veja bem, Vladimir nasceu no Brasil. Filho de pais ingleses, que estavam no país a turismo. Analisando apenas os dados fornecidos, considera-se brasileiro nato. Então, quer saber se você tem ciência, ou melhor, exatamente, ele quer saber se você conhece, se a pessoa aqui, ela vai ter direito de ser brasileiro nato ou não. Vladimir, ele é sim brasileiro nato. Por quê? Porque ele nasceu no Brasil, ele é filho de ingleses que estavam no país a turismo. Então aqui, ele é brasileiro nato. Me perdoe aqui porque realmente essa questão aqui não fala sobre brasileiro nato na questão de Betânia. Betânia nasceu no Brasil, filha de italianos que estavam no país a serviço da Itália. Então aqui ela vai ser italiana, beleza? Betânia é italiana, Itália, tá bom? Betânia diz respeito o seu vínculo jurídico com a Itália, tá bom? Então, pessoal, Itália, tem acento aí. Betânia, ela não vai ser brasileira nata, tá bom? Por quê? Brasileira nata. Por quê? Porque os pais dela estavam a serviço da Itália. Logo, ainda que ela nasceu no Brasil, ela será uma pessoa italiana, tá bom? Porque os seus pais estavam a serviço do seu próprio país, Itália. Já Vladimir não. Vladimir nasceu no Brasil, filho de pais ingleses, ainda que de pais ingleses, porém os seus pais estavam a turismo no Brasil. Então, Vladimir sim, ele é brasileiro nato, tá bom? Questão um pouquinho complexa, né? Porque você tem que lembrar um pouquinho das regras que a Constituição traz, mas não tem segredo aqui os dois. Franciele e Vladimir são brasileiros natos. Quem são brasileiros natos? Franciele e Vladimir. Vamos ver se a gente acertou esse gabarito aqui. Olha aí. Letra B, são brasileiros natos. Estão aí as alинhas A e B para você. Então, gabarito letra B da nossa questão, da nossa prova, tá bom? Vamos lá. Questão 9, eu achei essa questão aqui a mais difícil
da sua prova. Então vamos lá. Vamos encontrar os erros, porque realmente são inúmeros erros que a banca aqui ela colocou, porém bastante difícil de você conseguir observar. São brasileiros natos. Muitas pessoas pensam que essa questão está correta, mas não está. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, ainda que nenhum deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, certo? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir em território nacional, certo? E optem, esse optem aí, em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Esse é o que está errado. Não é um optar em qualquer tempo. A Constituição até fala em qualquer tempo, mas esse optar diz respeito depois que você adquire a sua maioridade. Beleza, pessoal? Então, após a sua maioridade, você pode optar em qualquer tempo se você quer ser brasileiro nato ou não. Maioridade. A maioridade penal, que no Brasil é a partir dos 18 anos. Maioridade. Então tá aí. Então, pessoal, a nossa alternativa A está errada, porque a Constituição, ela nada fala que opte em qualquer tempo, mas após adquirida a sua maioridade, opte em qualquer tempo, mas só depois da maioridade penal, que é a partir dos 18, tá bom? Vamos lá, pessoal. Letra B diz o quê? Letra B fala: são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos, certo? Ininterruptos, certo ou não? Errado. Eles precisam ter essa ininterruptibilidade por mais de 15 anos. E outra, isso aqui nós chamamos de a questão do quinzenal, não é isso? Então, precisa de mais de 15 anos se você quiser se naturalizar no Brasil, tá bom? Os estrangeiros. Então, aqui não pode ser sem ser de forma ininterrupta. Tem que ser de forma ininterrupta, tá bom, pessoal? Isso aqui, a gente já pega essa questão por aí. O resto da questão está bem correta já, o restante. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, veja que os portugueses têm uma relação especial aí na Constituição, porque se existir reciprocidade, há direitos adquiridos a eles e eles são quase brasileiros, tá bom? Vamos lá. Aos portugueses com residência permanente no país serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, certo? Salvo os casos previstos na Constituição. Veja, pessoal, aos portugueses com residência permanente no país serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Aqui, deixa essa questão aqui para a gente dar uma analisada bem daqui a pouquinho nela também, porque quando fala a respeito do portugueses, é necessário o quê? Que tem um peguinho aqui que você vai entender como é a letra R, que eu falei. E muita gente não se atém a esse detalhe, mas tenha muito cuidado com o português, porque o português ele é um quase brasileiro, né? Então, cuidado. Letra D, não estou dizendo que é a alternativa correta, mas deixei uma observação nessa letra C aí que é muito capciosa, tá bom? Os cargos de ministro de Estado e de oficial de Forças Armadas é privativo brasileiro nato? Sim, mp3.com, a gente conhece o bizu, né? Estado de Defesa, cuidado para não confundir com outro nome. E o oficial das Forças Armadas, cuidado também para não confundir oficial das Forças Armadas com oficial da PM, oficial do Bombeiro Militar, tá bom? Então a nossa questão é a letra D. Se a declarar a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver adquirido outra, salvo exclusivamente nos casos de imposição de naturalização. Falso não é exclusivamente, pessoal. A gente tem algumas hipóteses de o brasileiro ele ter dupla nacionalidade, a gente tem algumas hipóteses do brasileiro ele ter tripla nacionalidade. Então não é aqui um fato exclusivo, olha, só nessa hipótese. Não, existem outras hipóteses que a própria Constituição ela traz da questão da imposição da naturalidade, tá bom? Então uma pessoa brasileira ele pode ter dupla nacionalidade, tripla nacionalidade, 4 nacionalidades, tá bom? Então não é a nossa alternativa. A nossa alternativa é a letra D. E por que a letra C está errada? Porque no artigo 12, pessoal, no artigo 12 e no parágrafo 1º, no artigo 12 e o parágrafo 1º, fala o quê? Fala que só vai ocorrer os mesmos direitos aos portugueses brasileiros se no país de Portugal existir a reciprocidade. Esse Rzinho aqui diz respeito à reciprocidade. Se não existir
o caráter de reciprocidade, o português ele não vai ser equiparado a um brasileiro, tá bom? Ou português equiparado, que nós chamamos. Então a questão está errada, porque não tem a palavrinha reciprocidade. Gabarito, letra D. Para mim, a questão mais complexa, porque a letra A e a letra C foram bem complexas mesmo, tá bom? Não que estava difícil, mas as outras, para você descobrir o erro, parecia ter três alternativas corretas na questão. E na verdade só tem uma, que é a letra D. Tá aí, beleza? Vamos lá. A questão 10 diz o seguinte: de acordo com a Constituição, assinala a alternativa incorreta. Então ele quer mais uma vez a alternativa incorreta. Acerca dos direitos políticos, partidos políticos. A lei que alterar o processo eleitoral, questão 10, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor no exercício seguinte em que tiver sido publicada. Pessoal, aqui é a nossa alternativa correta, uma vez que está totalmente equivocada essa alternativa e ele quer a alternativa incorreta, tá bom? Então essa aqui é a nossa alternativa incorreta. Por quê? Porque o artigo 16 ele explica um pouquinho diferente do que está a respeito disso aí. O artigo 16 diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, é até um ano a data de sua vigência e não no exercício seguinte, tá bom? Esse aqui fala da inexigibilidade reflexa. Lembra que na questão da inexigibilidade reflexa só alcança membros do poder executivo, são inelegíveis no território de jurisdição titular, o cônjuge, o parente, consanguíneos ou afins, até segundo grau, isso aqui é interessante, segundo grau, por adoção do presidente da república, governador, tá bom? Ou prefeitos, aqui ele não fala de senadores, de legisladores, beleza? Não fala de vereador. Enfim, então, aqui chamamos de inexigibilidade reflexa. Para concorrerem a altos cargos, o presidente da república, o governador de estado, do Distrito Federal e dos prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, aqui também não é o nosso gabarito, não é o nosso gabarito correto, porque ele pede a incorreta e perante o texto de lei está corretinho. Muito cuidado com aqui os 6 meses, são 6 meses antes do pleito, beleza? Muitos fazem isso para se candidatar. O camarada ele é prefeito, ele é governador de um estado. E aí, o que acontece? Ele é governador do estado, ele é prefeito, e quando faltam 6 meses para acabar o seu mandato, ele vai se candidatar a senador, a um outro tipo de cargo, e aí ele tem que sair 6 meses antes de terminar o seu mandato como governador, prefeito ou presidente, tá bom? Então, para adquirir outro cargo, eles têm que fazer essa jogada política, tá bom? Vamos lá. Letra D, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, certíssimo. Também eles são inelegíveis, tá bom? Isso não quer dizer que eles não são alistáveis, eles se alistam para votar, tá bom? Os partidos políticos, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TCE. E aqui está o maior BO, é TCE. Muitos vão colocar Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Eleitoral, mas é o TCE, Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Gabarito letra A, parabéns você que acertou essa questão também, que não estava fácil. Alternativa, questão 11. Assinar a alternativa abaixo, considerando o disposto na Constituição, é correto afirmar. E aqui também bem complexa essa questão. A perda ou suspensão dos direitos políticos pode acarretar várias consequências, perfeito, jurídicas, e será automática, não cabendo mais recursos. Falsa essa questão, porque sim, cabe revisão, cabe recurso e diz respeito à questão dos direitos políticos. Você pode sim pedir uma revisão no que diz respeito aí aos direitos políticos do cidadão, tá bom? Aí agora nós começamos aí uma questão bem interessante sobre perda e suspensão. Contudo, eu separei mais à frente para vocês adquirirem esse conhecimento que diverge de acordo com bancas, tá bom? O 2 diz o seguinte: será caso de suspensão dos direitos políticos a improbidade administrativa? Sim, improbidade administrativa é um caso de suspensão dos direitos políticos, tá bom, pessoal? Onde é que diz isso? A Constituição ela versa sobre isso aí a respeito do artigo de número 15, quando fala que nesse caso aí de incapacidade civil absoluta é uma hipótese de perda dos direitos políticos. Perda dos direitos políticos, tá bom? É caso de perda dos direitos políticos
o cancelamento da naturalização por sentença transitada julgada. É perda dos direitos políticos. Bom, pessoal, aqui há uma divergência doutrinária. Aqui há uma divergência doutrinária. No caso de sentença que venha condenação, sentença que transitou em julgado, muitas pessoas dizem que é suspensão. Muitas pessoas dizem que é outras pessoas dizem que é perda. O nosso gabarito ficou com a perda, tá bom? Ficou com a perda dos direitos políticos, tá bom? Então, gabarito também está correto aqui, quando diz respeito da perda do direito político, tá bom? O eleitor que tiver suspensos seus direitos políticos não tem legitimidade para propor ação popular, enquanto perdurar esta situação. Veja, o cidadão ou eleitor, né, que é aquele que pode, por exemplo, entrar com uma ação popular por meio de advogado, se ele tiver os seus direitos políticos, não tem legitimidade para propor ação popular? Certo, pessoal, porque ele está com seus direitos políticos agora suspensos. Aqui também há uma divergência doutrinária, porém, essa daí foi trazida pela banca como um gabarito correto. Beleza, pessoal? Será caso de suspensão dos direitos políticos a incapacidade civil absoluta, certo ou errado? E aí, pessoal, certo ou errado? Certo também, beleza? Só lembrando aqui, na improbidade administrativa, nós falamos que a improbidade administrativa ela é perda, né? Mas na verdade ela é uma suspensão, beleza? Bem melhor dizendo, é uma suspensão, está correto. Será suspenso, aqui terá o caso de suspensão de direitos políticos, tá bom? Só reiterando aí e retificando, tá bom? Então aqui diz respeito também à correta, pessoal. Por quê? Porque no caso de suspensão de direitos políticos, será caso de suspensão de direitos políticos a incapacidade civil absoluta. E quando falamos de incapacidade civil absoluta, isso é uma suspensão, porque futuramente essa incapacidade civil absoluta, ela pode ser relativa, tá bom? Então, pessoal, qual é o nosso gabarito? Temos o inciso 2 certo, inciso 3 certo, inciso 4 certo, inciso 5 certo. Não se atenha tanto a essa questão do suspende o direito ou perde o direito, mas há bancas que cobram isso. Nosso gabarito é a letra C, porque diz respeito a todas as alternativas, exceto a primeira, que fala sobre que não cabe recurso ou revisão, tá bom? Então, o gabarito letra C, eu trouxe para vocês aí um pouquinho sobre a perda e a suspensão dos direitos políticos. Depois você dá um print, dá uma pausa e observa com calma, tá bom? Artigo 12, pessoal, e aí? Tá gostando da revisão? Tá gostando aí dessa correção? Eu sei que não foram questões tão fáceis, mas que vão lhe preparar, lhe forjar para uma eventual prova muito complexa, tá bom? Vamos lá. Voltando aí, os partidos políticos brasileiros, conforme regulados na normativa vigente, poderão ter caráter nacional ou territorial? Falso. Territorial, não. Poderão receber recursos financeiros? Não. Recurso financeiro também não. Deverão registrar seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral? E aí? Tribunal Regional Eleitoral? Também não. É o TSE, tá bom? Tribunal Superior Eleitoral. Então também não é o nosso gabarito. E agora? Só sobrou letra D e letra E. São inelegíveis os estrangeiros e os analfabetos, certo? Maiores de 18 anos e menores de 70. Não, eles não são inelegíveis, tá bom? Terão direito de fundo partidário se obtiverem no mínimo 3% dos votos válidos nas eleições da Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 2/3. E aí, pessoal, será que essa daqui está correta ou essa aqui está errada? Está errada também, pessoal. Não é 2/3, é 1/3, tá bom? Diz aqui a respeito de 1/3. O resto da questão está totalmente completa. Porém, aqui nós não temos gabarito. Então, para mim, essa questão deveria e deve ser anulada, tá bom? Então, questão 12, anulada, não tem gabarito, tá bom? Eu trouxe aqui mais, explicando mais o gabarito que poderíamos apelar para dar, era a letra D, mas sem cabimento, porque está totalmente errado a questão aí das porcentagens, tá bom? Então, letra D não é o gabarito, lembre-se que aí está, nós falamos a respeito de uma questão que passível de anulação, com certeza será anulada e todos irão pontuar. O 13 diz o seguinte: a respeito dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e a sua compreensão contemporânea, é correto afirmar o quê? Então, a 13 também ela é bem complexa, pessoal. E eu já vou dar aqui a alternativa correta para vocês, para ganharmos tempo. A alternativa é:
trouxe aqui o entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STF, tá bom? Então, questão bem complexa, trazendo um entendimento jurisprudencial, Tribunal Superior Federal. A omissão justificada da administração pública em providenciar as ofertas de banhos quentes nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade de presos sob custódia. Aí diz respeito a lugares que são muito frios. Então, quando ocorre essa omissão injustificada da administração pública em providenciar a oferta de banhos quentes, sim, isso aí é uma ofensa à dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. E aí está deixando de prezar pela integridade física e moral dos presos sob sua custódia, beleza? Então a gabarito letra E, questão delicada e atual ao mesmo tempo, pois exige entendimento doutrinário e jurisprudencial. Então, essa é o nosso gabarito correto, tá bom, pessoal? Vamos lá, 14ª questão a respeito dos partidos políticos, aí vai acabando, aí fica naquela partezinha mais chatinha do direito constitucional, que muita gente não gosta, partidos políticos. Vamos lá, a 14ª questão vai falar a respeito dos partidos políticos. O que é que ela traz? O pluralismo o pluripartidarismo é princípio estatuído constitucionalmente? E aí, pessoal, certo ou errado? Galera, isso aqui está correto, porque é o que vem previsto no artigo 17, da nossa Constituição. O artigo 17 fala justamente sobre esses princípios aí que trazem respeito dos direitos políticos. Quais são esses princípios que os direitos políticos eles versam no seu artigo de número 17? Ele versa que diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo. Tá bom? Então está correta a nossa letra A, é o gabarito da questão que nós queremos, é a letra A. A aquisição da personalidade jurídica pelos partidos políticos ocorre com o registro dos seus estatutos no Superior Tribunal Eleitoral. Não é, está errada essa daqui também, beleza, pessoal? Não é a alternativa que nós queremos, está errada. A criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos depende da autorização do Congresso Nacional, também está errada. É permitida a autorização de partidos políticos, de organização parlamentar, errado também. É permitido aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros, também está errada, pessoal. Questão aí que traz a letra A como gabarito correto para a tua prova, tá bom? Então, gabarito, letra A, está aí um pouquinho da explicação de cada artigo para vocês, fundamentado. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, tá bom? E para finalizar, a Constituição Federal da República afirma que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante determinados instrumentos, entre os quais não se encontra. Ele quer saber o que é que não faz parte da democracia direta. O que é que não faz parte aqui da democracia direta, pessoal? Democracia direta. Professor, no Brasil, o Brasil adquire o quê? Uma democracia direta ou semidireta? Pessoal, o Brasil adota os dois regimes aí, as duas características, melhor dizendo, de característica de democracia. É um regime, né? Sim, democracia é um regime. Regime político e democracia. Então, quais são as duas características desse regime? Democracia direta e democracia indireta, que nessa junção aí nós chamamos de democracia semidireta. Beleza, pessoal? Então, aqui ele diz respeito da democracia direta. Como eu vou exercer a democracia direta? Aí ele vai dizer, através de quê? Através do referendo, através do plebiscito, não é isso? Plebiscito tá ok, através do referendo, tá bom? Iniciativa popular? Também, iniciativa popular diz respeito a isso. Você pode criar uma lei e nenhuma das alternativas também não pode sair porque está errado. Mas qual é a nossa alternativa? O que não faz parte da democracia direta? Ação popular. Ação popular não diz respeito à democracia direta, tá bom? Então, esse foi a nossa correção, o gabarito da tua prova é letra B. Letra B é a alternativa do teu gabarito. Olha aí, só para você ter a fundamentação no artigo 14, versa sobre isso, tá bom? Então, acabamos aqui o nosso bojo de direito constitucional aqui, a correção dessa prova, que foi uma prova para mim um tanto complexa, um tanto difícil, mas que dava para fazer.
Contudo, se você fez 12, 11 questões, você fez até uma boa prova, tá bom? O correto era gabaritar, mas vamos trabalhar em cima e vamos vencer essa prova da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que está muito iminente a nossa prova, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe, tamo junto, pessoal, e tamo junto, tá bom? Vamos lá.